Irmãos, a paz de Deus a todos. Então, nós vamos gravar mais um estudo. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do profeta Obadias. É um profeta, um dos profetas menores, um capítulo só, 21 versos, bem pequeno, mas, irmãos, que tem uma importância muito grande, como toda passagem bíblica. E também, irmãos, tem um evento contemporâneo bem profetizado pelo profeta Abadias que nós vamos estudar hoje, que são uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias. Existem 7 guerras árabes israelenses, ali conflitos entre esses países, né, os países árabes contra Israel, e a Guerra dos 6 Dias é um desses, é a terceira guerra. Nós vamos comentar a respeito desse conflito. Vamos fazer só uma recapitulação histórica rápida e depois nós vamos falar da guerra e depois nós vamos usar a passagem bíblica do profeta Isaías que fala sobre a guerra. Aí nós lemos alguma coisa da Bíblia, tá bom, irmãos? Irmãos, a parte histórica antiga, né, foi que os judeus, eles da terra prometida, eles foram através de Jacó, José foi levado para o Egito, ficaram lá 400 anos, e quando eles saíram com Moisés, irmãos, eles tiveram oportunidade de entrar na terra prometida, mas, irmãos, eles temeram aquele evento de Josué, mais os 11 que foram espiar a terra, e aí então eles temeram e por isso eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, até que venceu os 40 anos e eles entraram, né, por essa região aqui dos Edomitas, de Moabe, atravessaram o Jordão para conquistar a primeira cidade, que foi Jericó. Então, essa é a parte histórica antiga, irmãos. Esses povos aqui, os Amonitas e os Moabitas, são a descendência de Ló, o sobrinho de Abraão. Edom é a descendência de Esaú, o irmão de Jacó. Essa, irmãos, é a parte histórica antiga. Vamos agora então falar sobre a guerra propriamente dita dos 6 dias e depois a gente vai para a parte bíblica. Irmãos, a guerra dos 6 dias, esse conflito, é o terceiro entre das guerras de Israel como contra o mundo árabe no geral, né? Teve a guerra da independência, quando Israel foi aceito como uma nação independente. Naquele ano, né, no dia seguinte que a ONU aceitou, em 1947, no dia seguinte que foi aceito, surgiu a Guerra da Independência. Israel, sempre com uma condição inferior, conseguiu ganhar a guerra sempre com a ajuda divina, Deus, né, por promessa, sempre com Israel. Aí em 1956 teve uma guerra do Canal de Suez, que esse canal que os navios entram pelo Mar Vermelho e conseguem chegar até o Mar Mediterrâneo. O Egito se apossou, não queria deixar Israel usar mais, aí gerou esse conflito de Suez em 1956. E a próxima guerra é essa de 1967, que é a Guerra dos 6 Dias, que nós vamos falar hoje. Então, como que se deu essa Guerra dos 6 Dias? A Guerra dos 6 Dias, irmãos, ela é uma guerra profética também, porque 6 dias, né, eles trabalharam, lutaram 6 dias e no sétimo dia eles estavam com a terra prometida em mãos, né? Como nós trabalhamos 6 dias, descansamos no sétimo, ou mais precisamente 6.000 anos de, de, da terra de trabalho, 6.000 anos, no sétimo é o milênio, onde a terra prometida, né, ela vai ser, o Senhor tem o controle disso tudo aqui, né, que é a era milenar, com o Senhor Jesus reinando e a terra, aquela promessa feita lá no 12 de Gênesis para Abraão, vou dar essa terra aqui aos seus descendentes, no 13
de Gênesis fica mais naquela confusão de Abraão com Ló, fica até mais evidente quando o Senhor fala que daria, né? Abraão pode olhar para o norte, para o sul, para o leste e oeste, que eu vou dar essa terra como possessão eterna para você. Então, é o cumprimento. 6 dias no sétimo, né? Como se 6.000 anos de trabalho no sétimo, o milênio com o governo de Cristo e a conclusão dessas profecias. O que aconteceu na Guerra dos 6 Dias? O Egito e a Síria, eles estavam confabulando um ataque em Israel para se apoderarem de toda a terra aqui de Israel. E o serviço secreto israelense, o Mossad, interceptou. E o que acontece? Essa guerra ela foi em maio, no mês 6, no dia 5 de maio, o serviço secreto, percebendo que o Egito se aprontava para fazer um ataque surpresa em Israel, Israel se adiantou, levantou toda a sua força aérea e bombardeou o Egito, bombardeou toda a força aérea egípcia em solo. Nem deu tempo dos aviões levantarem voo. Israel iniciou no dia 5 de maio o conflito dessa forma. Depois eles atacaram por terra o Egito, a Síria, e Israel controlou assim o evento. Primeiro o ataque aéreo, depois por terra. Qual é a parte interessante? O que acontece? O rei do Egito, governante, que é o governo do Egito, o rei Nasser, ele ligou para o rei Hussein da Jordânia e disse o seguinte para o rei Hussein: olha, nós estamos num conflito aqui com Israel. Se vocês entrarem na guerra conosco, porque olha, nós já estamos ganhando a guerra. Se vocês entrarem, eu e a Síria nós estamos guerreando com Israel, já estamos ganhando. Se vocês entrarem conosco na guerra, o que acontece? Quando terminar o conflito, nós vamos arrasar com Israel e você entra na partilha também. Uma partilha da terra aqui vai ficar para você, se você aceitar e entrar conosco nessa guerra. Só que, na verdade, era uma mentira. Eles já estavam perdendo. O primeiro-ministro de Israel, nesse tempo, também entrou em contato com a Jordânia, Levi Skol. Entrou em contato com o rei Hussein da Jordânia e disse para ele que se eles não entrassem no conflito, Israel não atacaria a Jordânia. O que acontece? O rei Hussein da Jordânia preferiu acreditar no Egito e na Síria do que acreditar em Israel. Consequentemente, a Jordânia foi tentar atacar Israel, Israel conseguiu também atacar a Jordânia e vencê-la completamente. E Israel, então, depois de 6 dias de conflito, vence tudo isso aqui. Irmãos, teve só um problema, que Israel acabou bombardeando um navio americano por engano. E isso forçou a saída rápida da guerra. O conflito durou só 6 dias, foi do dia 5 de junho ao dia 10. Tem um outro fato interessante, irmãos. Quando os judeus tomaram conta de toda essa parte aqui, expulsaram todos os árabes daqui. Todos sabem, irmãos, que no meio de Jerusalém tem aquela igreja, aquela mesquita árabe que foi construída onde era o templo de Salomão, que foi derrubado pela última vez pelos romanos no ano 70, por volta do ano 70. E aí então, irmãos, os judeus, os rabinos, que eles ficaram, irmãos, extremamente afoitos para que dinamitassem aquela mesquita árabe. É o Domo da Rocha, uma das, não é a mais importante, porque a mais importante, salvo erro, é a mesquita que está em terras árabes, né? Mas, irmãos, é uma das mais importantes aqui.
e porque eles têm também Abraão como pai. E aí então eles queriam destruir a mesquita árabe. Provavelmente eles conversaram com os Estados Unidos, os americanos, e os americanos não falaram para eles não fazerem isso, porque se os judeus destruíssem a mesquita árabe, que está lá no meio de Jerusalém, provavelmente todo mundo árabe, né? Irã, Iraque, Turquia e demais, Kuwait, que é a Arábia Saudita, todos entrariam em guerra, poderia causar o terceiro um conflito mundial aqui. Então, Israel acabou não fazendo isso, só venceu a guerra e acabou impondo o domínio aqui geopolítico depois dessa guerra. Né? E a Jordânia perdeu esse conflito porque entrou no, vamos dizer assim, né? Entrou na conversa do Egito e era uma mentira, e eles acabaram sofrendo essa derrota. Agora, irmãos, nós vamos ler a parte bíblica só para corroborar, né? Porque nós explicamos esse conflito, porque ele está escrito nas Escrituras. Deixamos agora para ler as Escrituras só para corroborar tudo que foi dito aqui nessa parte da guerra. Então, profeta Obadias, nós vamos ler poucos versos, começando pelo verso 7 aqui, está escrito assim: todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Quer dizer, os confederados, né? Egito, Síria, Kuwait, outros aqui, os confederados levaram ele para fora, né? Para fora dos seus limites. Quer dizendo, o que o Egito falava para a Jordânia? Olha, entra com nós na guerra, porque aí você vai ampliar a tua, a tua, a tua condição territorial, porque você vai ganhar a guerra com nós, né? Então você vai crescer. Então impuseram isso, né? Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. A Jordânia, país árabe, religiosamente são islâmicos, têm paz com Síria, com Egito, enganaram os jordanianos, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, foram enganados, né? Não há entendimento em Edom, de uma maneira assim irônica, né? Não há entendimento em Edom. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú. Irmãos, provavelmente fala do entendimento de Edom, da montanha de Esaú aqui, porque, irmãos, no livro de Jó, ele era de Temã. Temã é um filho de Esaú, salvo erro, é o primogênito. Então, né, desde o livro de Jó, mostrava que um dos sábios, um dos amigos de Jó, com sabedoria, foi lá. Então ele fala, perguntando de maneira irônica, e os teus sábios, né, o que aconteceu com eles? Não tem mais nenhum da montanha de Esaú? E os teus valentes, ó Temã, estão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Quer dizer, morreu um monte de soldados, Israel quase nem perdeu. 18 mil soldados árabes, Israel perdeu 766, bem pouco em relação. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-se-á a confusão e serás exterminado para sempre. Esaú, né, os edomitas, irmãos, não perdiam uma oportunidade de atacar Israel, apesar dele ser Esaú, irmão de Jacó, mas os povos aqui, os descendentes, sempre detestaram Israel, então eles não perdiam oportunidade para lutar contra, né? Quando alguém atacava, eles ajudavam no ataque. Por causa da tua violência feita a teu irmão, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Olha só que profecia. Irmãos, no dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os furadeiros levavam cativo o seu exército, quer dizer, os babilônicos, entre outros, que quando atacavam e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles, né? Você aproveitava a oportunidade para atacar também. Aí, só para terminar aqui o verso 15
do profeta Obadias, está escrito assim: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Então, falando, né, no dia do Senhor, na volta do Senhor, a maldade, né, cairá sobre a tua cabeça, né, irmãos? Não adianta o povo querer lutar contra Israel, que não tem jeito. O povo de Deus, as promessas. E aqui, então, irmãos, nós podemos citar alguns versos em Deuteronômio 2, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei a sua terra. O Senhor estava falando, né, lá em Deuteronômio: olha, vocês vão passar pela terra dos teus parentes aqui, mas vocês não arrumam briga com eles não, porque a terra que eu dei para eles vai ficar com eles, né? O Senhor, quer dizer, Israel nunca quis, né, confusão com eles. Aí na passagem de Êxodo 17, lá os amalequitas, quando eles tentam lutar contra Israel lá em Refidim, né? Moisés, o povo pedindo água, Moisés naquela tribulação lá tirou água da rocha e tal, e aí os amalequitas foram lá e para lutar contra Israel. Aí o Senhor mandou uma profecia, né? E está escrito assim, a partir do verso 14, lá do Êxodo 17. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Amaleque é filho de Esaú. Então, quer dizer, os edomitas, né? Vou riscar de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então essa guerra, irmãos, em Números 20 também tem o exemplo, nós não vamos ler. Irmãos, só para finalizar agora, Deuteronômio 25, 19, está escrito assim: será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça. Quer dizer, olha o recado para Israel. Por isso que o Samuel pedia para Saul lutar lá contra o rei Agag, Amalequita, que era para exterminar, porque já tinha essa promessa, né, de extermínio. E aí, para terminar agora, irmãos, o Salmo 120, versos 5 a 7. Está escrito assim: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Esse Meseque é um filho de Jafé, de filho de Noé, né? É o 7º filho de Jafé, Meseque. E Quedar, 2º filho de Ismael, né? Ismael, lá o filho de Abraão com a escrava. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Né? O povo, né, os descendentes, os ismaelitas se misturaram com eles aqui, detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então, esses povos sempre, né, têm uma ânsia bélica de destruir Israel, irmãos, mas o povo é de Deus, a promessa é de Deus, e contra uma promessa de Deus não tem força satânica e as promessas ficam em pé. Então, resolvi fazer esse estudo aí, irmãos. É um estudo pouco comentado da Guerra dos 6 Dias, mas achei bem interessante porque é uma visão do profeta Obadias nos dias contemporâneos. Tá bom, queridos? Vamos ficar por aqui. Deus abençoe a todos.